você prestou atenção. E ontem eu estava indo, eu sozinho, eu fui para Atibaia, conhecer lá um clube de tiro lá, que eu acho legal, bacana. E aí eu comecei a orar, irmãos. Estava orando no carro e agradecendo a Deus. Comecei a orar aqui na Zamboto, que assim, a hora que eu me vi na montana da empresa, falei, obrigado, Deus, porque eu estou indo num passeio agora, sozinho, com um carro que o Senhor me deu esse ano para a empresa. Eu falei, Deus, eu nunca tive um carro pago. E o Senhor me deu. Sabe, irmãos, eu tenho 42 anos. Eu vim ter meu primeiro carro pago esse ano. No começo desse ano, Deus deu a oportunidade da gente comprar essa montana praticamente à vista. Sabe, deu a oportunidade da gente quitar o palio. Então, eu queria dizer para você, não desacredita do que Deus pode fazer na sua vida, não. Não é essa a palavra de hoje que eu vou compartilhar, irmãos, mas preste atenção, não tenha medo. Como o Lucas, irmãos, o Lucas pregando aqui na hora do louvor, irmãos, e que palavra. Não tenha medo de morrer para Cristo, de perder tudo por Ele. Não tenha medo, às vezes a gente, me perdoa a palavra que eu vou usar ela só porque ela está na Bíblia. A palavra fala que o generoso prospera ainda mais, mas o mesquinho passa necessidade. Não estou falando para você entregar nada agora, irmãos, pelo amor de Deus. Eu só estou falando para você se avaliar. De às vezes falar assim, e não estou falando em relação a trazer dinheiro para a igreja, estou falando de repente em você fazer uma despesa e levar para alguém. E às vezes não é uma despesa, irmãos, às vezes é um saco de arroz. Às vezes quantas vezes Deus falou para a gente ofertar R$5? Eu falo, Deus, ofertar R$5 para uma pessoa, R$5, Deus, é muito pouco. E Deus fala, oferta. E quando você ofertar, uma vez eu ofertei para uma pessoa, ela falou assim, amanhã, meu primeiro dia de emprego, eu não tinha dinheiro para passagem. Então esteja sensível a ouvir a voz do Espírito. Às vezes, por não fazer pequenas coisas, a gente deixa de viver grandes coisas. Escute, eu vou falar uma frase e não esqueça dela nunca na sua vida. Deus pode fazer muita coisa em muito pouco tempo na sua vida. Deus pode fazer muita coisa em muito pouco tempo na sua vida. Você vai falar alguma coisa? Você tá... Recebe. Recebe sobre a vida de vocês, recebe mesmo. Muita coisa em muito pouco tempo. Vamos lá. O forro está pago, irmãos, tem R$9.000. Um dia nós vamos fazer isso para construir uma casa para alguém. Um dia nós vamos fazer isso para dar um carro para alguém. Um dia nós vamos fazer isso, comprar um terreno para uma família. Amém? Um dia nós vamos fazer isso para reformar a casa de alguém. Eu creio nisso, irmãos. Glória a Deus. Amém? Irmãos, abra a sua palavra comigo, a sua Bíblia em Atos capítulo 3, a partir do verso 26. Hoje o tema da palavra, irmãos, é arrependimento. Eu juro que eu vou tentar ser breve. Juro, vou tentar, irmãos. Arrependimento. Nesses últimos cultos, irmãos, nós temos falado nessa igreja sobre princípio. E falar sobre princípio, irmãos, não é uma fórmula para o sucesso. Não.
Falar de princípio é desafiar a igreja a ter um estilo de vida cristão. Falar de princípio você não pode pegar os princípios da palavra de Deus e dizer assim, agora vai dar certo. Não é uma fórmula para dar certo. Nós temos que pegar os princípios da palavra de Deus e dizer, agora eu vou viver isso. Agora eu vou viver isso. E princípios, irmãos, o que é princípio, pastor? Qual que é os princípios? O que é isso? Princípio é a forma que Deus disse na palavra para que nós podemos viver. Princípio é padrão de vida para o povo de Deus. O povo de Deus vive por princípios. Não é por regras, é por princípios. E os princípios que Deus estabelece na sua palavra são inegociáveis. Diga assim, inegociáveis. Não adianta você ficar tentando negociar princípios com Deus. Aquilo que Ele disse está dito. Então, irmãos, nesses dias nós já falamos sobre alguns princípios. Nós falamos sobre o princípio dos dízimos e ofertas. Nós falamos sobre o que é cumprir princípios, que eu falei, cumpra que se cumpre. Nesses dias nós falamos sobre aceitei Jesus e agora? A pastora Margarete ministrou. Aceitei Jesus e agora? Também falamos nesses dias sobre perdão. O princípio do perdão, o quanto é importante e inegociável para a nossa vida nós termos uma vida de perdão. Também falamos nesses dias sobre o batismo no fogo. Quer você queira ou não, você vai passar pelo batismo do fogo. Deus, Ele vai vir com fogo e Ele vai nos purificar de tudo aquilo que nos afasta dEle. É o que João Batista disse, eu batizo com água, porém virá um dia, virá aquele que os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então fogo não é charamanai, não, fogo é purificação. Fogo é purificação. Amém, irmãos? E hoje, quinta-feira, o pastor Márcio falou sobre o amor. Foi tão interessante, irmãos, que a palavra que o pastor Márcio ministrou na quinta-feira foi vivida ontem, no cemitério. Então, irmãos, tudo isso tem que fazer parte do nosso estilo de vida cristão. Se você perdeu uma dessas palavras, vai lá no nosso canal do YouTube e elas vão estar lá para você assistir essas palavras. E hoje, nós vamos falar sobre arrependimento. A Bíblia diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 26, diz assim, quando Deus ressuscitou seu servo, Ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Vou ler novamente. Quando Deus ressuscitou o seu servo, Ele enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Preste atenção, irmãos. Aqui, os apóstolos começam a pregar, aqui começa o princípio da igreja, como nós chamamos a igreja primitiva ou a igreja dos primeiros dias. E qual é a mensagem que Pedro começa a pregar nesses dias? A mensagem que Deus coloca e instiga Pedro a pregar nos primeiros dias é a palavra de arrependimento. E arrependimento, de arrependimento. E olha que interessante, irmãos, nesse momento ele estava pregando para quem? Ele estava pregando para judeus. Ele estava pregando para pessoas
que já tinham um tipo de vida religiosa. Ele estava pregando para pessoas que, teoricamente, eram os detentores da palavra de Deus, teoricamente. Mas Pedro começa a falar com eles: olha, vocês crucificaram esse Cristo. Porque aqui, irmãos, tinha acabado de acontecer o milagre daquele aleijado que estava à porta do templo, pedindo esmola, e eles chegaram até ali e começaram e ministraram sobre a vida daquele homem, e aquele homem foi curado. E pasme, os religiosos não queriam saber ou festejar a cura daquele homem, não. Eles queriam saber quem curou eles. E aí eles começam a dizer, olha, em nome do Cristo que vocês crucificaram, em nome do Cristo que vocês não se entregaram, em nome do Cristo de qual vocês não receberam, foi no nome dele que esse homem foi curado. E aí Pedro chega aqui e fala, olha, quando Deus ressuscitou Jesus, ele enviou primeiramente a vocês, o povo de Israel. Para quê? Para abençoá-los. E para fazer com que vocês se afastem dos seus caminhos pecaminosos. O que ele está querendo dizer? Jesus veio para que pudesse causar na vida de vocês arrependimento. E sabe por que, irmãos, eu dou a ênfase que ele estava falando ao povo judeu? Porque hoje eu estou falando à igreja. E pasme, irmãos, a igreja já deveria entender a questão de viver em arrependimento. Mas muitos de nós temos negociado os princípios e valores da palavra, dizendo que são outros tempos, agora a gente vive outro tempo, é o tempo agora que Deus ele não leva em conta o pecado do homem, agora é o tempo, irmãos, esse tempo que nós pregamos hoje é o mesmo tempo que Pedro começou a pregar na igreja primitiva. Aqui já estava vigorando o ministério da nova aliança. Aqui já estava vigorando o ministério da nova aliança, porque muitos dizem hoje, agora nós estamos no tempo da nova aliança, e na nova aliança, Deus não está preocupado com o comportamento das pessoas, porque Ele salvou todo mundo. Não, pasme, Deus não salvou todo mundo. Deus abriu uma porta de salvação para todo mundo, é diferente. Ele abriu uma oportunidade, presta atenção, de perdão para toda a humanidade, mas muitos vão ficar diante dessa porta e nunca vão entrar por ela. Como diz o Lucas aqui, muitas pessoas vão padecer a sua eternidade no inferno. E muitas pessoas, eu não estou aqui hoje para pregar sobre inferno. E não que isso seja errado, mas eu não estou aqui para causar medo, eu estou falando aqui sobre viver os princípios. De que adianta, irmãos, nós passarmos meses, anos, décadas na igreja, se nós não nos entregarmos verdadeiramente para Ele, se nós não gastarmos a nossa vida aos pés de Jesus? Do que adianta? Porque muitos acham que a igreja é a porta da prosperidade, é a porta do culto da vitória. Eu não vejo Jesus fazendo o culto da vitória, eu não vejo os apóstolos fazendo o culto da vitória, eu não vejo o culto da bênção. O que eu vejo aqui, meu irmão, é o culto do arrependimento. É o culto de ter uma vida nova com Cristo. Porque senão, irmãos, é como diz a palavra de Deus, se nós ficarmos aqui e não praticarmos princípio, é o mesmo que olharmos num espelho. Logo quando se sai dele, se esquece do que viu. E muitos de nós saímos daqui, de um culto maravilhoso como esse, e daqui a pouco nós vamos esquecer do que aconteceu. Nós vamos acontecer do que Deus disse, do mover, da adoração,
do derramar dos joelhos no chão se nossa vida não for prática. Quando eu estava orando ali em cima, Deus falou comigo que a igreja é o lugar de salvação, reconciliação e edificação. Salvação, reconciliação e edificação. Salvação para aqueles que estão perdidos. Reconciliação por aqueles que um dia se acharam e depois se afastaram. E edificação daqueles que estão. Então nós não sabemos o suficiente. Nós precisamos, irmãos, entender e viver por princípios. E o arrependimento é um deles, irmãos. Nós temos que ter uma vida de arrependimento. Escute. O arrependimento, irmãos, é o primeiro passo da vida cristã. Quando João Batista estava preparando o caminho para a vinda de Cristo, para a primeira vinda de Cristo, ele diz: eu batizo com água para arrependimento. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente quer começar a construção da casa pelo telhado. Porque a gente entrega a vida para Jesus e fala assim: Senhor, prospera a minha vida. Senhor, muda a minha história. Mas ainda, irmãos, não causou dentro de nós o que realmente o Espírito quer causar, um arrependimento. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Irmãos, essa palavra arrependimento no grego, ela é metanoia. Metanoia significa mudança de mente. O que é arrependimento? Mudar a maneira de pensar. É mudar. E mudança, irmãos, é um ato. Não existe meia mudança. Não existe, eu mudei mais ou menos. Uma parte da mudança ficou numa casa, outra parte ficou na outra. Ou você mudou, ou você não mudou. Então, metanoia, mudança de mente. Mudança de propósito. Mudança de mente, mudança de propósito. Arrependimento de algo que se fez. Então, irmãos, esse é um princípio que a palavra de Deus estabelece para que possamos viver. Viver uma vida de arrependimento. Arrependimento, irmãos, não é um sentimento, é uma decisão. Assim como nós falamos aqui sobre perdão não ser um arrependimento, não ser um sentimento. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Assim também é o arrependimento. Não é um sentimento. O que é sentimento é remorso. Muitas pessoas sentem remorso pelo que fez. Logo o remorso vai embora e a pessoa volta a praticar aquilo que ela achou que tinha se arrependido. Por quê? Porque isso foi sentimento. Sabe quando você faz e você... eu não deveria ter feito. Isso é remorso. E o que é arrependimento? É quando você faz algo e diz: eu não vou fazer mais isso. É uma decisão. Eu vou sentir vontade de fazer a vida toda, meu caro. A vida toda. Você vai sentir vontade de fazer algumas coisas. Mas você precisa estar firme numa decisão metanoia. Numa decisão na mente. De que para esse caminho eu não volto mais. Eu mudei a direção e o curso da minha vida. Por amor e com alegria. Por quê? Porque Ele é dono dos meus dias. Irmão, isso é verdade quando você canta.
Irmão, é de verdade que você canta? Porque tem que ser, irmão. Porque se seu dia começar a dar tudo errado, ele vai continuar sendo dono dos seus dias. Os seus lábios continuarão a louvar a Deus nesses dias ruins. Nesses dias que as coisas derem errado, ele continua sendo dono do meu dia. Porque é lindo dizer, irmãos, ele é dono do meu dia. Quando eu tenho uma promoção de emprego, quando eu fecho um serviço novo, quando está tudo bem lá em casa, quando eu recebo um sim, e no dia que você recebe o não, ele continua sendo dono dos meus dias. Arrependimento não é um sentimento de culpa, irmãos. Arrependimento é um estilo de vida. Tem muita gente que precisa se arrepender do que está vivendo. Tem muita gente vivendo derrota por conta da desobediência, de fazer o certo. Você não confia em fazer o certo. Você precisa confiar em fazer o certo, ainda que o certo lhe pareça trazer prejuízos. E eu queria compartilhar com vocês alguns versículos que falam sobre arrependimento. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz aí, irmãos. Provem com suas ações que vocês se arrependeram. O que está dizendo aí, irmãos? Aí tem gente que fala assim, pastor João, eu não preciso provar nada para ninguém. Não tem? Eu sou filho de Deus e não preciso provar nada para ninguém. Quem que está dizendo isso aqui? A Bíblia. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu sou. Irmão, ninguém é filho de Deus porque quer. A pessoa é filho de Deus porque foi aceito. Passou pela porta da salvação. Aí a pessoa está do lado de fora, eu sou. Pensa. Então diz, provem por suas ações. Eu poderia dizer aqui, prove com seus comportamentos que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. Olha, isso não significa nada. Pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Olha o que o Senhor está falando. Irmão, não é o fato da gente falar, eu sou filho. É o fato de nós mostrarmos, eu sou filho. Você está comigo aqui, você entendeu? Não é o fato de dizer, eu sou filho. É o fato dos outros lerem na minha vida que eu sou filho. Você devia ter continuado pregando aqui, Lucas. Aí eu guardava a minha garganta. Não é o fato de eu dizer, é o fato das pessoas lerem. Porque como o Lucas disse aqui, muitas pessoas nunca vão pegar a Bíblia para ler. Mas a sua vida vai ser um outdoor, onde aquela pessoa vai ver os versículos da Bíblia estampados na sua vida. Sim, irmãos, isso não é outros tempos, isso é Bíblia. Isso não é lei, isso é Bíblia. Bíblia, manual de vida para nós, manual de comportamento, manual de conduta. Então não adianta, irmãos, nós dizermos aqui, no meio de todo mundo, eu sou filho. E quando a gente vai no nosso emprego, a gente fica participando de conversas em rodas, com palavras obscenas, conversas maledicentes.
Obrigado. Conversas maledicentes. Não adianta, irmãos. Por quê? Porque a nossa vida precisa denunciar quem nós servimos. A nossa vida precisa ser um testemunho vivo de que somos filhos de Deus. Sim. A nossa vida, irmãos, precisa ser assim. Se você espera algo de Deus, saiba, Deus espera algo de você sim. Se você ouviu ao contrário, talvez você ouviu de alguém que está distorcendo a Bíblia. É. Muitos serão enganados. A minha pergunta é: você vai ser enganado? Você vai ser enganado? Você vai se deixar enganar? Você só vai ser enganado se você não ler a sua Bíblia. Se você ler a sua Bíblia, jamais você será enganado. Porque, irmãos, para enganar, pasme, as pessoas usam a Bíblia com versículos isolados. Então, presta atenção, as nossas ações comunicam quem nós somos. As nossas ações comunicam quem nós somos. Sabe, você é diferente, é isso mesmo. O pessoal começa a falar besteira no serviço, eu saio fora. O pessoal começa a falar mal do patrão, eu saio. Não é assim? Você estava me contando. Não é assim lá na empresa? Então eu não participo mais, mas ele não faz mais, não faço mesmo. Porque se a luz não iluminar o ambiente, para que serve ela? Se o sal perder o seu valor, não presta para nada a não ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Ah, pastor, mas é pecado crente beber? Irmãos, crente não bebe. Por quê? Só porque o mundo bebe. Porque o mundo bebe, a gente não bebe, porque a gente é diferente, a gente não bebe. Não é porque é pecado, é porque a gente é diferente. Tem muita gente falando, é pecado? Não é, então vou fazer. Não precisa ser pecado para não ser para você. Não precisa ser pecado para não ser para você. Tem que ser diferente. Por quê? Porque eu sou filho. Sabe o filho? Sabe quando você olha para o filho de alguém e fala, nossa, ele é igualzinho o pai dele? Ele é igualzinho o pai dele? Você precisa ser filho, irmãos, quando você está o seu celular e mais ninguém. Você, o seu celular e mais ninguém. Não existe salvação sem mudança. Não existe. Não vos engane. É graça. Cuidado. Olhe e veja onde os seus caminhos têm levado vocês. É o que diz as Escrituras. Olhe e veja. A graça me leva aos pés do Altíssimo. A graça me permite ir aos pés do Senhor e dizer, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer? O Senhor quer tudo, eu estou disposto a dar tudo. O Senhor quer toda a minha vida, eu estou disposto a dar toda a minha vida. Eu estou disposto a renunciar aos meus sonhos. Isso é graça. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 18. Diz assim, ao ouvirem isso, pararam
de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o privilégio de se arrependerem e receber a vida eterna. Irmãos, o que ele deu? O privilégio da salvação? Não. Não. Não é isso que diz. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções. Sabe os questionadores? Sabe os questionadores de plantão, os teólogos de plantão? E começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender. Mas a gente quer só a parte do final, receber vida eterna. Mas não existe vida eterna sem arrependimento. Não existe. Irmãos, escute. A oportunidade que nós temos hoje de se arrepender dos nossos maus caminhos é um privilégio. É um privilégio. Deus está te dando uma oportunidade hoje, nesta manhã, quer seja a primeira vez que você entre numa igreja, quer que você esteja aqui há 10 anos, de se arrepender. Porque não é ser evangélico que mostra que você é arrependido. É ser uma pessoa que prova com as suas ações que você é filho, que mostra quem você é. Irmãos, é isso. É isso, não adianta a gente querer ter uma vida devassa, me perdoa, e achar que a eternidade tem alguma coisa, com Cristo tem alguma coisa a ver com isso, não rola. Uma vida desregrada. E, irmão, sabe qual que é o problema? Que a gente, quando pensa em uma vida errada, a gente pensa só nos pecados morais. A gente pensa no pecado do adultério, a gente pensa no pecado da pornografia, a gente pensa no pecado do roubar, a gente pensa no pecado do matar, mas a gente não pensa no pecado de ser uma pessoa que nunca chega no horário em lugar nenhum. A gente não pensa no pecado das mentirinhas. A gente não pensa no pecado da nossa casa ser uma desordem, da gritaria dentro de casa. A gente não pensa na inveja. Inveja. As pessoas acham que inveja é aquela pessoa que fica assim, catiçando as coisas dos outros. Nossa, eu queria. Não, irmãos. Inveja é o fato de você ver alguém, você vai falar assim, cara, eu tenho que ter um igual. É inveja, irmão. Mas eu não tenho direito, irmão, você tem direito de ter o que você quer, desde que seja para você e porque você quer, não porque o outro apareceu com... Eu lembro na rua de casa, quando eu era jovenzinho, tinha os vizinhos que competiam, né? Um trocava de carro, e daqui a pouco o outro trocava de carro, o outro trocava de carro, o outro trocava de carro. Aí daqui passavam uns anos, um trocava de carro, outro trocava de carro, outro trocava... Meu irmão, era hilário. Aí eu comprava, porque sabe aquelas vizinhanças que o pessoal ficava um na casa do outro? Seja assim não, irmãos, é chato. Eu não vou na casa de ninguém e ninguém vem na minha casa também. Não estou falando que eu não vou visitar ninguém, tá, irmão? Eu nunca vou bater na porta da sua casa falando, cheguei. E na minha casa não vai dar para você fazer assim também, porque vai parar lá na portaria lá e é isso. Eu não chego em casa de bate pronto, não. Vim te visitar, pastor. Não, irmão, manda um WhatsApp, vê se eu estou em casa. Que chato que eu sou, né, irmão? Ela falou sim. Eu vi. Você falou sim. Que coisa, não? Você não viu nada ainda, filho. Nós vamos sentar para conversar os quatro, aí você vai ver só. Eu sou chato. Né, Noeli? Sou chato? Sou nada, né?
Irmãos, nem lembro o que eu ia falar. Daquelas pessoas que vai na casa dos outros. Aí eles iam, irmãos, e via que a pessoa trocou de TV. Daqui a pouco a pessoa lá comprava TV, comprava TV, comprava TV. Isso é inveja. E às vezes a gente não se importa com esse pecado da inveja que consome a gente. Você tem que ser quem você é, não o que os outros são. Pecados, irmãos, da fofoca. Pecado da fofoca. Pecado da sensualidade. A Andressa falou aqui semana passada, irmãos, que palavra maravilhosa. E ela vai pregar domingo que vem também para terminar de bater na gente. Que palavra maravilhosa. Falando sobre comportamento de cristão dentro das academias. Ela não falou só sobre isso, mas foi um exemplo que ela citou. Irmãos, a gente é filho aonde a gente vai. Aqui nós não somos uma igreja que nós temos uma doutrina de vestes. Mas tem vestes que não é para cristão, seja homem, seja mulher. Homem é homem, diga assim, homem é homem. Homem usa roupa de homem. Homem tem jeito de homem. Mulher é mulher. Mulher usa roupa de mulher e tem jeito de mulher. Aleluia! Só que tem que ser tudo decente, irmão. Tem uns homens... Nossa, mano, vou parecer os caras do pregador dos Gideões lá. Usando umas roupas, irmão, mais agarradas que mulher. A Bíblia fala sobre ser afeminado. E é aqui que eu tenho que falar isso, porque no bar você não vai escutar. O homem tem que falar grosso. E aí? Tá ligado? Ficar postando foto. Não rola, irmão. Faz cara de mal. Parei. Falei que ia ser breve. Pode subir o louvor para me acelerar aqui. Atos, capítulo 20, versículo 21. Se arrepender é um privilégio, irmãos. Vocês querem que eu fale mais, né? Não me dá corda, não, irmão. Vocês me dão corda, eu me empolgo aqui. Depois em casa, a Andressa briga comigo. Foi mal, hein? Foi mal. O Lucas vai tocar bateria. Da Karina é mais larga que a dele aqui, irmão. Ô, Lília, depois você fala que tá sem calça. Foi mal, hein? Juro que eu não tava dando indireta pra ninguém. Não é doutrina também, se vocês se sentem bem assim. Vamos para a palavra, gente, pelo amor de Deus. Mas não é dessas calças que eu estava falando, é de umas mais agarradinhas. Atos capítulo 20, versículo 21 diz assim: anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. Quantas mensagens ele anunciou, irmãos? Qual era a variedade de mensagens que ele pregava, irmãos? Uma mensagem. E qual era a mensagem? É necessário que se arrependam.
Se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem, meu irmão. Talvez você esteja hoje aqui e essa é a sua manhã. E eu não estou falando para você que não necessariamente, que você que não é crente necessariamente, mas para você que está aqui na igreja, de repente há muitos anos, de repente já se batizou, participa da Santa Ceia, mas ainda interiormente precisa ter uma vida de arrependimento. O problema é que nós não pensamos a longo prazo, irmãos, nós somos imediatistas. Você acha que se é porque está dando certo agora, está tudo bem. Nem tudo que está dando certo está tudo bem. Escute, nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus. Nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus. O arrependimento ele é necessário e vital para nós. O arrependimento vai nos reposicionar em Deus, em Jesus Cristo. O arrependimento vai nos reposicionar, irmãos. Por quê? Porque é necessário que eu e você volte para Deus. Tem pessoas aqui que são muito fiéis nos cumprimentos dos preceitos da igreja, mas não são fiéis a Deus. Não falta um culto, mas não comparece a um secreto. Não falta um culto, mas não comparece com a presença de Deus diante das outras pessoas lá fora. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então por isso ele fala, se arrependam e voltem para Deus. Se arrependam e voltem para Deus. Essa deve ser a nossa vida. Precisamos retornar à dependência de Deus. Você está muito cheio de você mesmo. Você acha que os seus atos vão te salvar? Não. Só há salvação em Cristo Jesus. Precisa voltar a Deus, a dependência de Deus. O arrependimento é a evidência da nossa fé. O nosso arrependimento, ou seja, o nosso comportamento vai mostrar que nós temos fé. Por que nós temos fé? Porque eu criei e fiz. Criei e falei. Criei e anunciei. Posso ouvir um amém? Você vai ser crente no Instagram, no Facebook, na sua empresa, na sua rua, dentro da sua casa, na sua escola, na faculdade, aonde você estiver, você vai ser um filho de Deus ali. Com seus colegas, andando a cavalo, andando de bicicleta, na academia, aonde você estiver, você vai provar pelas suas ações que você é filho de Deus. Quando você for passar um orçamento, quando você estiver trabalhando, com as suas atitudes, você vai provar que você é filho de Deus. Pastor, mas eu não preciso provar nada para Deus. Não, para Deus não, mas para as pessoas você precisa provar. Por quê? Porque como Lucas disse, o propósito nosso de vida aqui, irmãos, é ser a Bíblia andando por aí. Diga assim, eu preciso ser a Bíblia andando por aí. E para encerrar, Hebreus capítulo 12, no verso 17, diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 17, diz assim, mas essa igreja manda abrir muito em Bíblia. Fica falando um monte de versículo para abrir. Irmão, se você não quiser, não gostar de abrir Bíblia, Somos não é o seu lugar. Como vocês sabem, mais tarde, quando eu quis a bênção, como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do Pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. De quem está falando aqui, irmãos?
Esaú. Esaú trocou a bênção do filho por um prato de comida. E nós temos trocado tantas vezes o direito de filho por momentos. Por momentos. E aí, irmãos, o escritor de Hebreus vem e disse: era tarde demais para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado. Tem uma frase que eu digo muitas vezes. Talvez você não tenha ouvido ainda, mas eu quero te dizer ela hoje. Haverá um tempo que não haverá mais tempo. Haverá um tempo que não vai dar mais tempo de se arrepender. E você está pagando para ver. Você está cultivando os seus pecadinhos ocultos. Eu encerro com essa fala dizendo assim: do que temos que se arrepender? Nós precisamos nos arrepender de insistir, levar uma vida sem a presença de Deus. Pastor, mas Deus é onipresente, mas a presença manifesta não. Sabe quando Moisés diz: Senhor, eu não vou se o Senhor não for? É isso. Nós temos insistido em fazer as coisas sem Deus. Precisamos nos arrepender disso. Precisamos nos arrepender de ser uma pessoa invejosa. Você precisa se arrepender de ser uma pessoa invejosa. Precisamos nos arrepender de ser uma pessoa amarga e ruim. Tem pessoa que já recebeu o amor de Cristo e continua sendo uma pessoa amarga e ruim. Você é ruim com seus filhos. Você é ruim com o seu marido, você é ruim com a sua esposa. Você é ruim com as pessoas. Você é azedo, você é amargo. Precisa se arrepender disso. Se arrepender de fingir ser crente. Eu sou crente. Eu sou evangélico. Prova com as suas atitudes. Não para mim, mas para o meio que você vive. Para o pastor da igreja, irmão, você não precisa provar nada. Eu só sou um mensageiro. Eu só sou um comunicador daquilo que Deus está falando no céu e falar aqui na terra. Só, mais nada. Sou gestor disso tudo aqui porque tem que ter. Mas não é para mim que você precisa provar nada. Não adianta você chegar para o pastor e falar paz, amado, e dentro da sua casa você falar desgraça. Chegar em casa, sua casa ser uma gritaria. Você só sabe falar com seu marido gritando. Você só sabe tratar sua esposa com patada. Você só sabe berrar com seus filhos. Não adianta nada você chegar aqui e falar paz do Senhor amado. É mentira. Precisa se arrepender dos atos ocultos. Tem muita coisa que você tem feito escondido, que está na hora de você se arrepender. Sua esposa não vê, mas Deus vê. Seu marido não vê, mas Deus está lá vendo por meio dos seus olhos. Seus pais não veem, mas Deus está vendo. O seu patrão não vê você morcegar no serviço, mas Deus está vendo. Não adianta você querer colocar debaixo do tapete aquilo que Deus tira o tapete para ver. Ou melhor, Ele vê através do tapete. Essa é uma manhã de Santa Ceia, irmão, então é uma manhã de arrependimento. Você precisa se arrepender da desonestidade. Você é desonesto. Você só quer levar vantagem em cima dos outros. Você precisa se arrepender do jeito que você trata os seus filhos e os seus pais. Você precisa se arrepender do jeito que você trata o seu cônjuge. Você precisa se arrepender como você trata as pessoas. Você é ignorante e acha que esse é o seu jeito. Pode até ser, mas não é o jeito de Cristo. Você precisa se arrepender do pecado, irmão. E eu também. Tudo isso que eu li para mim também.
Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pode vir os diáconos. Santa Ceia. Dia de celebração. Celebrar a vida do Cristo. Aquele que morreu por nossos pecados. Mas não é aquele que consente com os nossos pecados. Então é uma manhã para você refletir e celebrar. Diga assim, refletir e celebrar. Refletir, se arrepender e celebrar. A palavra do Senhor diz que o homem deve se examinar a si mesmo. Então, irmãos, não sou eu aqui que vou avaliar. Não, você se avalia. Mas ele fala, avalie e participe. Profeticamente, eu creio, irmãos, no poder que há no ato profético de participar da Santa Ceia, de fortalecer a nossa vida espiritual, de participar do corpo de Cristo, de ter o sangue de Cristo correndo nas minhas veias, de participar do sofrimento dele quando eu como do pão. Ô irmão, eu queria te convidar nessa manhã a celebrar o nome de Cristo. Mas antes eu queria dizer, se há alguém aqui no nosso meio que nunca entregou a vida para Jesus, mas nessa manhã você quer vir na frente da igreja e dizer, eu entrego a minha vida para Jesus. Você nunca foi na frente de uma igreja e entregou a sua vida para Cristo. Essa é a sua manhã. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus nessa manhã? Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Não vou dizer muitas vezes. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Amém. E se tiver alguém aqui que gostaria de... Tem alguém? Tem? Vem cá, filha. Glória a Deus. Vem cá. Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida a Cristo? Tem mais alguém? Sabe, tem aquelas pessoas que falam assim, se alguém for, eu vou. Já veio, então vem logo. Amém. Deixa eu orar, estenda suas mãos para cá. Que eu fiz com outros deuses e eu entrego totalmente a minha vida a ti. Escreve meu nome hoje no livro da vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento essa nova filha nas suas mãos. Eu peço que o Senhor a receba e eu peço, Deus, que o Senhor transforme a vida dela, Senhor, hoje, para todo sempre, que ela possa viver a novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se tiver alguém aqui que se afastou da igreja por algum motivo e nessa manhã quer se reconciliar com a igreja, é uma manhã de reconciliação também. Tem alguém que quer se reconciliar com a igreja? Levante a sua mão. Eu quero também orar por você. Se tiver alguém, levante a sua mão bem alta. Essa é a sua manhã. Há alguém? Ninguém. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Vamos consagrar esses alimentos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti o pão e o suco. E nós declaramos, Pai, que é o Teu corpo e o sangue de Cristo. Por isso nós vamos participar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue o seu cálice, pegue o seu